Agora, 3h40, de volta com o Estúdio CBN desta quarta para falar sobre saúde. Isso porque em Campinas, o ambulatório Transcender, que é o centro de referência à saúde da população transexual, teve um recorde de atendimentos no ano passado. Esse crescimento foi de mais de 7%, com mais de 3.100 atendimentos ao longo do ano. Esse serviço ele é relativamente novo, né? Ele foi criado em 2020 pela prefeitura e funciona no Centro de Saúde Santos Dumont, que fica na região do Jardim Itatinga, e atende pessoas transexuais, travestis e não binárias. Para entender melhor esse serviço, a gente conversa agora com a Michele Cristina Leardini, ela que é coordenadora do ambulatório Transcender, fala conosco aqui no Estúdio CBN. Oi, Michele, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde, muito obrigada pelo espaço. Bom, Michele, queria que você explicasse para a gente primeiro quais serviços, né, eles são oferecidos nesse ambulatório, qual que é o diferencial desse atendimento? Os serviços eles são de acordo com os desejos e necessidades dos pacientes, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar e a partir de um primeiro atendimento é entendido junto com esse paciente que chega para a gente o que ele precisa, o que ele necessita, a trajetória de vida dele. E a partir daí a gente faz um projeto terapêutico singular, que é uma terminologia da saúde, que é bastante usada na atenção primária, né? A gente gosta bastante de fazer esses projetos terapêuticos para atender o paciente na integralidade. E essa ideia, Michele, como surgiu, né? Ter um ambulatório exclusivo para como é que diz? Um grupo de pessoas que era excluído, né? Como é para vocês atender a população transexual dessa maneira, né? O que passa para eles, muito além da questão da saúde, lógico, mais confiança? Como que você pode definir os pacientes que procuram ambulatório? Eu acho que quando a gente pensa nesse segmento, a gente entende que ainda há uma exclusão bastante evidente, que essa iniciativa, né, da Prefeitura de Campinas de ter um ambulatório específico para o cuidado de saúde dessa população, ele consegue avançar e ter inovações no cuidado. Mas o segmento ainda perpassa por muitas violências, muitos constrangimentos, em todos os locais, eu diria, né, que frequenta. A iniciativa, ela surge lá no Centro de Saúde Santos Dumont, que à época era o Centro de Saúde Itatinga, ficava dentro ali do bairro Itatinga, e por conta, né, do comércio sexual e de diversas pacientes travestis e transexuais que circulavam ali, elas chegavam até a unidade solicitando, então, esse cuidado, e a partir do olhar, né, muito humanizado da nossa ginecologista, a Cláudia, esse atendimento começou e nasceu. Isso há 17 anos, né, não é algo que começou agora. Mas o centro de referência ele é mais recente, né? Isso, na verdade é um ambulatório, sim, né? Sim. A gente tem o Centro de Referência LGBTQIAPNB+, que é da Política de Direitos Humanos, que é histórico, em Campinas também, né? Que atende a população LGBT+, mas o ambulatório ele nasce oficialmente em 2020. Porém, essa população sempre circulou no Centro de Saúde Itatinga. Então, a partir disso, a partir da necessidade da população, da procura desses pacientes, que foi entendido, então, a viabilidade, a necessidade de ter um ambulatório específico para cuidar do processo de afirmação de gênero dessa população. E o que está disponível hoje, né, Michele, para essa população? Quais são os serviços oferecidos dentro desse atendimento de saúde? A gente tem uma percepção, sim, em primeiro momento é feito um aconselhamento em saúde, entendendo toda a trajetória do paciente, entendendo por que ele chegou no serviço, o que ele deseja. Tem um serviço de atendimento médico, que vai seguir ali na direção da hormonioterapia. A gente também tem acolhimento em serviço social para tratar de direitos dessa população, fazer orientações, conseguir acolher também nessa necessidade. A gente tem o serviço do enfermeiro, que consegue olhar o paciente na integralidade e pensar com ele formas de cuidado. A gente hoje também tem retaguarda de psicólogo, a gente está aguardando a recomposição da vaga, né? Mas a gente tem o serviço de retaguarda de psicólogo e a gente também faz muita interlocução em rede,
gente conversa bastante com os centros de saúde, no acolhimento, porque quando a gente pensa no atendimento de pessoas trans, em hormonioterapia, em processo de afirmação de gênero, é um cuidado recortado, né? Todos os outros cuidados que o paciente necessita em relação à sua trajetória de vida mesmo, eles são feitos nos centros de saúde, nos ambulatórios, né? Então, é isso que a gente faz. A gente conduz e faz essa articulação também junto aos outros serviços. Bom, Michele, e esse crescimento, né? O crescimento na procura, né? 3.100 atendimentos, né? A gente pode dizer que as pessoas trans estão se preocupando mais com a saúde, elas estão perdendo a vergonha de ir procurar, de tentar, de fazer o tratamento. Esse número crescente, ele é algo que a gente pode dizer que essas pessoas se veem acolhidas a partir de 2020, principalmente quando o ambulatório foi criado? Acho que é um pouco natural, né, a partir da oferta do serviço, que a população procure, conheça e se insira, né, no cuidado. A gente entende que existem várias formas de você divulgar esse atendimento, mas é muito importante ressaltar que a gente tem um movimento social da população, né, trans, travesti, não binária, está muito fortalecido, em evidência, anda discutindo as políticas públicas em várias esferas, e isso também recorta o nosso serviço, né? Acabam chegando por essa comunicação mais orgânica do movimento mesmo. E o serviço em si também, o acolhimento que é ofertado, a forma de fazer o cuidado de forma respeitosa, uma equipe muito preocupada com esse atendimento, muito capacitada, né? E eu até enfatizo novamente o nome da nossa ginecologista Cláudia, que é uma pessoa que comprou muito esse tema. Ela teve até inclusive uma indicação do Prêmio Jabuti por um material que ela construiu no mestrado, agora avançou para o doutorado. Então, tem todas essas situações que contribuem para que o crescimento ocorra. Michele, existe a terapia hormonal para pessoas trans, né, que é um tratamento para que a pessoa se adeque ao gênero com qual ela se identifica. Esse tratamento hoje, ele é oferecido pelo SUS e ele é encontrado também nesse ambulatório? Sim, hoje a gente tem uma pactuação com a Secretaria Estadual de Saúde para o fornecimento das medicações. As pessoas que estão em cuidado no ambulatório Transcender tem o fornecimento ali na nossa farmácia mesmo, com a aplicação na própria unidade do SESC Santos Dumont, e sim, está disponível. A gente tem eventuais faltas por falhas de licitação, mas a gente tenta recompor isso e dialogar com o Estado para não ter problemas. E os atendimentos, eles são feitos por agendamento? Tem uma espécie de pronto-socorro, vamos dizer assim, porque, como até você já disse, Michele, muitas vezes a população trans tem uma certa vergonha de ir para o centro de saúde que está ali, o ambulatório está junto com o centro de saúde, né? Então eu queria saber como é que funciona o atendimento para essas pessoas. A gente entende hoje que o ambulatório, ele é um serviço de especialidade, né? Então o acesso a ele em primeiro atendimento, ele se dá a partir do centro de saúde de origem da pessoa. Então, a pessoa precisa estar no seu centro de saúde de origem, fazer um atendimento com qualquer profissional de nível superior, e a partir disso, então, ele é encaminhado para o ambulatório Transcender. Nós não temos demanda reprimida, os atendimentos são ofertados de acordo com a necessidade da população, a gente não tem lista de espera, e a partir da inserção no ambulatório, toda a organização desse cuidado é feita internamente. Nós não funcionamos como pronto-socorro, mas é inevitável, a gente tem canais de comunicação, as pessoas que precisam de atendimento são organizados atendimentos na medida da necessidade, das demandas que elas trazem para a gente. Michele, por último, sobre o perfil das pessoas que são atendidas hoje no ambulatório, né? A gente tem até aqui um dado que foi divulgado pela Secretaria da Saúde, que no ano passado, pelo menos 70% dos atendidos são homens trans jovens. É o público que procura mais esse serviço, na sua opinião, e por quê? Sim, é o público que procura mais o nosso serviço. Hoje a gente tem mais homens trans. Existem vários fatores, acho que são bem especulativos, assim, né? A gente não consegue
ter um dado concreto sobre essa frequência no nosso serviço. A gente entende que o atendimento de mulheres trans acabou acontecendo ao longo da história, né? E os homens trans ficavam um pouco mais órfãos desses atendimentos, talvez seja um dos fatores. Mas para dizer para você concretamente por que o recorte foi esse, a gente precisaria entender melhor alguns dados que eu não vou ter para te dar agora, né? Mas é isso que a gente tem de recorte de atendimento. Bom, até passando aí então o serviço, né, para quem nos ouve, o centro de saúde fica no Santos Dumont, Jardim Itatinga. Telefone para contato é o 3735-9220, 3735-9220, para ter mais informações desse atendimento. Agradeço muito a Michele Cristina Leardini, que é coordenadora do Ambulatório Transcender, falando conosco aqui, trazendo as informações. Muito obrigada, viu, Michele? Bom trabalho por aí. Eu que agradeço o espaço. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. 3h51, último intervalo aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN.